Olá pessoal, tudo bem? Vamos então agora ao bizu número 11 de Direito Administrativo. Vamos falar sobre um tema que cai demais, chove em concursos públicos, empresas estatais, ok? Vem comigo. O que são empresas estatais? São pessoas jurídicas de direito privado. Ué, as estatais pertencem à administração pública indireta, mas é uma pessoa jurídica de direito privado? Sim, é uma pessoa jurídica de direito privado. Elas são criadas por autorização de lei específica, ou seja, não são criadas diretamente por uma lei específica, mas existe uma autorização nessa lei específica para serem criadas. Já a extinção dessas entidades depende também de autorização em lei, tá? Além das providências pertinentes perante o registro competente. Uma coisa, quando elas adquirem personalidade jurídica? Apenas com o registro dos atos constitutivos perante o órgão jurídico competente. Então, elas são criadas por autorização legal, mas também depende do quê? Para adquirir personalidade jurídica, depende de registro dos atos constitutivos perante o órgão jurídico competente, tudo bem? Possuem regime jurídico híbrido. O que significa isso? São regras de direito privado e de direito público. Possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios. Possuem autonomia administrativa e financeira e não se sujeitam à falência, ok? Enquanto empresas estatais ou governamentais é o gênero, sociedades de economia mista e empresas públicas são as suas espécies. Isso é bastante importante entender, ok? Quando você fala de estatais, você acaba generalizando demais, mas nós estamos falando sobre as estatais ou governamentais, especificamente sociedade de economia mista e empresa pública, tá bom? Que são espécies e pertencem à administração pública indireta. Pessoal, observação importante, são também estatais outras entidades em que a maioria do capital votante seja direta ou indiretamente dos entes federativos. Porém, apenas, olha só, apenas as sociedades de economia mista e as empresas públicas fazem parte da administração pública indireta, como eu falei. Tudo bem? Ponto 2. Quais são as suas atividades? As empresas públicas e sociedades de economia mista podem prestar serviços públicos ou explorarem atividade econômica, tudo bem? Essa última é uma atividade excepcional, ou seja, é uma atividade excepcional quando as estatais exploram atividade econômica. Ponto 3. Quais são as formas jurídicas das empresas estatais? Pessoal, uma empresa pública é constituída sob qualquer forma jurídica e com capital exclusivamente público, ou seja, o capital deve ser unicamente público, tá? Mas ela pode ser constituída por qualquer forma jurídica. Já uma sociedade de economia mista é constituída através, tá, de sociedade anônima e com capital público e privado, em que a maioria das ações com direito a voto pertence a um ente federativo e instituidor ou a entidades da administração pública. Tudo bem até aí? Vamos para o ponto 4, como é o controle dessas entidades. Essas entidades, logicamente, são controladas, tá? Elas passam pelo controle finalístico da administração direta que instituiu essas entidades, ou seja, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Ou seja, é a administração direta que criou essas entidades que fazem um controle, que se chama controle finalístico. E passam também, lógico, pelo controle do Tribunal de Contas. Pessoal, olha só. Um bônus para quem ficou até o final do vídeo, tudo bem? Existem diferenças entre as estatais que prestam serviço público e as estatais que exploram a atividade econômica. Quando prestam serviço público, os bens privados são impenhoráveis, sim, indispensáveis, lógico, ao serviço. Já o regime de precatório se aplica quando estão em regime não concorrencial. A responsabilidade é objetiva. Possuem imunidade tributária recíproca quando não são remuneradas por preço ou tarifa dos usuários. Agora, quando elas exploram a atividade econômica é diferente, tá? Os bens são privados, tá? Então esses bens privados são penhoráveis. Já o regime de precatório não é aplicado, tá bom? A responsabilidade é subjetiva, possui imunidade tributária recíproca apenas quando não atuam em regime de monopólio. Pessoal, esse foi o bizu número 11 de Direito Administrativo, em que falei sobre as empresas estatais, um assunto muito importante que você deve ter uma atenção especial. Se você gostou desse vídeo, considere me seguir aqui no YouTube, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Me siga também no Instagram, @Prof. Vinícius Sanches. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, valeu!